Fala Fera, essa é a nossa aula sobre transformador, beleza? Bom pessoal, os transformadores são aparelhos que permitem modificar uma DDP alternada, aumentando-a ou diminuindo-a conforme conveniência. Então às vezes você recebe uma tensão de 220 na sua casa e o seu aparelho suporta uma tensão menor. Então o que acontece? Esse transformador ele diminui a tensão, ele recebe uma tensão maior e transfere uma tensão menor para o aparelho. Já nas usinas elétricas, você recebe uma tensão menor e ele aumenta a tensão para jogar ela para a rede, tá bom? Então o transformador ele consta de duas bobinas independentes enroladas sobre o mesmo núcleo de ferro. Então aqui a gente tem um núcleo de ferro e aqui eu tenho duas bobinas, uma bobina que recebe a tensão e outra bobina que transfere a tensão. A bobina que recebe a DDP a ser transformada chama-se de primário, que é essa azul, e a outra que transfere, né, a DDP transformada chama-se de secundário, que é esse vermelho aqui. Esse fluxo atravessa o secundário, originando nele uma corrente alternada induzida. Nós temos aqui, né, o primário e o secundário. A razão entre a tensão, tá certo? E o número de espiras de cada um dos polos é igual. Então, se eu dividir a tensão no primário pelo número de espiras do primário e eu dividir a tensão do secundário e o número de espira do secundário, eu vou ter o mesmo valor, tá bom? Isso é chamada de razão de transformação. Nos bons transformadores, a potência média no primário é aproximadamente igual àquela no secundário. Então, o produto I vezes U, né, π de potência, a tensão vezes a corrente no primário também vai ser igual a tensão vezes a corrente no secundário, tá bom? Bom, pessoal, como nós estamos mostrando aqui, ó, aqui no primário você vai receber uma tensão maior, beleza? E aqui no secundário vai aparecer uma tensão menor. E o fluxo, né, a variação dessa tensão nos dois, ela obedece o mesmo intervalo de tempo. Então ela tem a mesma variação, a mesma frequência, né? Mas você pode ver que os pontos máximos e mínimos da tensão, dessa tensão alternada, elas são limitadas ao número de espiras. Beleza? Bom, uma das principais aplicações de transformador é quando ele recebe uma tensão na usina elétrica, né? Aqui dentro nós temos um gerador, ou seja, a partir da variação do fluxo magnético, nós temos uma força eletromotriz induzida, né? Uma tensão. Essa tensão, a partir desse movimento, vai para o transformador, ele recebe essa tensão e aumenta, gerando uma alta tensão. Essa alta tensão vai passar por esses postes até chegar, né, nesse outro transformador que vai diminuir a tensão para 220 aproximadamente, aqui, pelo menos aqui em Maceió, né? E aí essa tensão vai chegar no seu aparelho que vai ter provavelmente outro transformador que pode diminuir ainda mais essa tensão. Então o primeiro transformador ele aumenta a tensão na usina para esses fios de alta tensão. Depois ele diminui um pouco essa tensão para os postes residenciais e dos postes residenciais para o aparelho ainda pode haver um outro transformador para diminuir ainda mais essa tensão, tá? Voltando um pouquinho aqui na geração de energia elétrica, esse movimento aqui dentro do gerador, né? Esse movimento é o que gera a corrente elétrica, tá? Esse movimento ele é mecânico, pessoal. Então aqui, ó, nós temos aqui, por exemplo, usinas eólicas que usam vento para girar essa hélice gira esse ímã que está girando, né, dentro desse gerador e gerando uma força eletromotriz induzida. Nas usinas hidrelétricas nós temos a água que faz girar essa turbina, tá certo? E existe também o uso do vapor, né? Você aquece a água até você gerar vapor numa pressão bem alta. Esse vapor ele gira essa turbina que vai girar o gerador. Tá? Aqui nós podemos usar como fonte de calor biomassa, nós podemos usar carvão, petróleo, né? Você pode usar inclusive a energia nuclear, né? A partir de fissão ou fusão nuclear, você gera calor também para aquecer essa água, gerar vapor que vai girar a turbina, que vai girar o gerador. Então basicamente esse é o esquema de transformação de energias mecânicas, né, em energia elétrica, beleza? Bom, vamos fazer a questãozinha sobre transformador, tá?
A tensão elétrica fornecida pelas empresas energéticas em alguns estados do Brasil é o 220, aqui em Maceió é 220. Porém, muitos aparelhos domésticos trabalham com tensões bem inferiores e já possuem transformadores integrados, como eu falei, né? Supondo que um aparelho funcione com tensão de 220 e possua um transformador integrado com 1.500 espiras no primário, o primário é o que recebe 220. Quantas espiras são necessárias no enrolamento secundário para que a tensão não supere os 20 volts? Bom, pessoal, para calcular o número de espiras, eu vou usar essa relação, né? Tensão dividido pelo número. É uma constante no transformador. Então, a tensão no primário é 220. O número de espiras no primário são 1.500. A tensão no secundário vai ser 20. E eu quero o número de espiras do secundário. Multiplicando aqui meios pelos extremos, eu tenho 220 N2 e 20 vezes 1.500. 20 vezes 1.500 é 30.000. Dividido por 220. Se o 220 multiplica na esquerda, na direita ele divide. 30.000 dividido por 220 dá 136, alguma coisa. Então, se arredondei para 137 espiras, tá certo? Eu não posso fazer uma meia espira, um terço de espira. Então, eu completo a última espira. Então, ficariam um mínimo de 137 espiras para diminuir a tensão de 220 para 20 volts. Ok? Bom, foi só a nossa aula sobre transformador, finzinho de indução eletromagnética. Aqui está a playlist completa de eletromagnetismo. Sugiro que assista todas as aulas. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com muita gente para todo mundo ver as nossas aulas, beleza? Aquele abraço.